Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Paulista Show, na 7ª edição. E estamos aqui com um convidado que dispensa apresentações, mas eu vou fazer questão de apresentar ele porque ele já veio pela 3ª vez no Paulista Show. O nome dele é Júlio César. Ele traz consigo algumas... Nossa, vocês vão ficar loucos quando vocês souberem o que ele vai trazer para a gente aqui. Além de trazer também toda a questão de consórcio, alavancagem patrimonial e financeira. Seja muito bem-vindo, Júlio. Muito prazer, Vinícius. Obrigado. Plateia. Já posso pedir música no Fantástico, Já né? pode pedir 3 vezes, né? 3 vezes, né? É um prazer imenso estar aqui novamente, né? Participar desse podcast que traz muita energia, muita essência. E estou aqui para falar a respeito do crédito imobiliário, hoje nichando para o segmento do consórcio, para que as pessoas entendam como pode alavancar os seus investimentos através dessa modalidade que é o consórcio, que é o dinheiro mais barato do mercado. Perfeito. Já que você tocou nesse assunto, explica para quem ainda não conhece o que é a alavancagem através do consórcio. Perfeito, Vinícius. A alavancagem através do consórcio é da seguinte forma: você vai fazer um consórcio a título de investimento, tá? Lembrando que o consórcio ele não é um investimento, ele é uma ferramenta de alavancagem. Então você vai fazer o seu consórcio e após a sua contemplação, de acordo com o que você vai fazer com esse consórcio, é que ele vai se tornar de fato um investimento. Por quê? Imagina o seguinte, Vinícius, você faz um consórcio hoje de R$300 mil, ok? Hoje, um plano de uma parcela reduzida, você vai pagar mais ou menos em torno de R$1.000 de parcela nesse consórcio, de 300 mil. Aí vamos dar o exemplo de você pagar 10 parcelas e for sorteado. Você foi contemplado nesse consórcio de 300 mil, pagando 10 parcelas de R$1.000, ou seja, você pagou R$10.000, e agora você tem 300. E eu costumo dizer que você comprou 300 mil com R$10.000, que não é nem 10% do valor total do crédito. Sim. E aí, aonde que entra o pulo do gato, a cereja do bolo? Por quê? Porque através desse consórcio contemplado, você tem um leque de opções, você tem N possibilidades de fazer esse consórcio se transformar em dinheiro. Através do quê? Você pode comprar um imóvel, através desse imóvel de 300 mil, você põe um inquilino para pagar um aluguel para você, e o próprio aluguel desse inquilino, a partir de então, paga a parcela do seu consórcio. Então, ele acabou de se tornar um investimento. Por quê? Porque você comprou um crédito, e agora você tem um patrimônio, e ainda tem um inquilino pagando a parcela para você. Essa é uma forma. A outra forma é você pegar essa carta de 300 mil e vender ela no mercado secundário de consórcio, que é o quê? O mercado da carta contemplada. Então, veja, você comprou uma carta de 300 mil e pagou 10 mil até a contemplação. Eu consigo vender a sua carta por 80, 90, 100 mil reais no mercado secundário. Por quê? Eu vou buscar uma pessoa interessada em comprar um imóvel de imediato, ela vai comprar essa carta de 300 mil que você só pagou 10 mil e agora está pedindo 100 mil de entrada, e nós vamos fazer todo o processo de transferência de titularidade para essa pessoa comprar o imóvel e você ter 90 mil de lucro. Já pensou? É muito bom negócio. Então. Exatamente. Então, essa mensagem ela tem que ser proliferada e falada com mais frequência, justamente para quê? Para que as pessoas entendam que o consórcio ele não tem mais aquele conceito do passado de você comprar carro, moto e imóvel. Esse conceito ele ficou lá atrás. Hoje, até mesmo os grandes players do mercado, como Thiago Nigro, Cariani e outros tantos, falam de consórcio com essa modalidade, como uma ferramenta de alavancagem tanto patrimonial como também financeira. E para as pessoas que ficam com dúvidas sobre consórcio / financiamento, traz uma visão para a gente entender qual a diferença dos dois. Perfeito, Vinícius. Essa pergunta é muito pertinente porque eu não faço essa briga entre um contra o outro, tá? Por quê? Porque o consórcio ele tem
um segmento de planejamento e o financiamento do imediatismo. Então, quais são as diferenças? É os juros, é o custo efetivo total das operações. Se você quer um imediatismo, se você tem um imóvel que você já está namorando há muito tempo, se você paga aluguel, talvez o financiamento faça mais sentido para você. Por quê? Porque ele vai te entregar o crédito de imediato. Porém, você vai ter que se condicionar a pagar uma taxa de juros do mercado. Porque hoje, com uma Selic a 14,50% ao ano, qualquer financiamento hoje que você vai tomar, imobiliário, você vai pagar em torno de 12% ao ano de juros. O consórcio já nada na contramão disso tudo. Por quê? Você vai contratar um crédito barato, pagando uma taxa de administração, porque não é juros, é taxa de administração em torno de 1,5% ao ano, e na metade do tempo, entendeu? Então, é isso. O financiamento é para imediatismo, o consórcio é um planejamento. E existe uma estratégia para a pessoa comprar essa carta contemplada? Ela precisa entender que existem algumas questões importantes para ela ter essa carta contemplada na mão? Sim, na verdade, a carta contemplada ela é proveniente de um consórcio. Então, é o que eu dei como exemplo aqui. É uma pessoa que fez um consórcio lá atrás e ela foi pagando as suas parcelas e hoje ela está contemplada. Então, ela tem a possibilidade de comprar o bem ou de vender essa carta. E, obviamente, que aí é a lei da oferta e demanda, porque do mesmo modo que você está vendendo um crédito já contemplado e já liberado, existe do outro lado da ponta do negócio uma pessoa que quer comprar um imóvel, que talvez foi reprovado no financiamento. E aí é onde entra o quê? A minha expertise de casar, né, o comprador com o vendedor para que haja esse negócio, entendeu? E quando uma pessoa está fazendo o consórcio, mas ela recebe recursos financeiros e quer já trazer esses recursos para a carta, como é que você consegue passar esse conhecimento de forma bem prática de Sim. que ela pode fazer 10%, 30%, se ela dá 50%, ela já consegue essa carta contemplada? Como que é isso? Exatamente. Então, vou dar um exemplo aqui mais ou menos assim. Você tem, falando a título de investimento, tá, Vinícius? Você tem R$ 1 milhão hoje investidos, certo? Um investimento conservador aí, uma renda fixa, que te dá um rendimento de 1% ao mês, por exemplo. Só que você, ao mesmo tempo, tem R$ 1 milhão na conta, você quer comprar um imóvel de R$ 1 milhão. Mas a minha assessoria vai te falar o quê? Vinícius, não é conveniente você descapitalizar todo o seu capital, que te gera lá uma receita mensal, e imobilizar em um imóvel. O que você vai fazer? Você vai deixar o seu R$ 1 milhão na conta, aplicado, vai fazer um consórcio de R$ 1 milhão, aonde que você pode pegar 40%, 50% desse recurso para você ofertar como lance e ser contemplado. Aí você vai ter as duas coisas. Se você comprar o imóvel à vista, você perde o dinheiro e obtém a casa. Agora, se você fazer dessa forma, usando metade do valor que você tem para ofertar de lance, você vai ter uma parte do seu recurso aplicado e também o imóvel, entendeu? Então, você vai ter as duas coisas. E detalhe, o próprio rendimento desses 500 mil já paga a parcela do seu consórcio, e você fica com os dois. Entendeu? É um investimento muito bom. Entendi. E hoje, para você trazer esse conhecimento para nós, para os empresários, para os investidores, Sim. qual que é o caminho para que eles consigam ter essas vantagens e principalmente obter a sua consultoria? Onde que eles conseguem te achar? Perfeito. Eu trabalho já há mais de 12 anos, né, no mercado imobiliário, então eu não tenho só o consórcio, mas hoje eu tenho um leque de ferramentas que podem alavancar os clientes para poder ter mais investimentos ainda, fora os investimentos tradicionais. E para me achar é muito simples, eu tenho minhas redes sociais, o meu Instagram, né, eu faço parte da Elo Assessoria, né, que é uma empresa de crédito imobiliário. Então, o nosso papel aqui é entender o perfil de cada cliente, entregar aquilo que realmente faça sentido para ele, para que ele consiga atingir o seu objetivo, entendeu? É como eu falei, eu não faço essa
essa briga, né, de falar que um é melhor que o outro. Não, cada pessoa tem a sua realidade, tem o seu perfil, mas falando de investimento, o consórcio é uma excelente ferramenta para que você consiga alavancar ainda mais os seus rendimentos. E para quem entrou num consórcio hoje, vale a pena esperar a contemplação ou é melhor a pessoa juntar um pouco mais de grana e dar o lance? Olha, eu digo as duas coisas são boas. É necessário saber para qual finalidade essa pessoa fez o consórcio. Se ela quer trabalhar a contemplação dela via lance, talvez a gente pode até fazer uma jogada de, por exemplo, a pessoa quer 1 milhão, e aí ela quer trabalhar com mais força no lance, a gente faz uma carta um pouquinho maior, 1.300.000, 1.500.000, para que ela retire um pedaço dessa carta, que seria o lance embutido, para que ela possa ter mais poder de fogo no momento do lance, porque o lance embutido é você tirar um pedaço do seu consórcio para você fortalecer o seu lance. E lembrando que você pode somar o seu lance embutido com o seu recurso próprio também. Então esse é um cenário. Agora, se a pessoa quer mais imediatismo, ela pode trabalhar também no lance através do seu próprio recurso, entendeu? Só que o planejamento via sorteio, porque hoje eu tenho mais clientes contemplados por sorteio do que por lance, você acredita? Por quê? Porque qual que é a regra do consórcio, que muita gente esquece de falar sobre isso? É você pagar em dia a sua parcela. Você fez um consórcio hoje, se todos os meses você pagar a sua parcela em dia, significa que todos os meses você vai estar participando do sorteio e ter a grata notícia de ser contemplado, entendeu? Hoje eu vejo na internet grandes players falando de consórcio e eles passam até uma informação que algumas pessoas ficam curiosas. Eles falam que ficam milionários com consórcio. Existe essa possibilidade? Existe. Existe e tem muita gente fazendo isso. Por quê? Porque a pessoa ela já tem dinheiro. E quem tem dinheiro gosta de fazer mais dinheiro, entendeu? E aí é como eu falei, a pessoa que tem 1 milhão, ela para ter 2, ela usa a ferramenta do consórcio para alavancar, porque é esse o papel de uma alavanca, certo? Se existe aqui um peso de 100 quilos, se eu for me abaixar para levantar, eu vou ter que fazer muita força, gastar muita energia para levantar esse peso. Mas se eu tiver um calço aqui, pôr uma alavanca embaixo e fazer uma força menor, eu consigo levantar esse peso com mais facilidade. Então, o consórcio é isso, é uma alavanca. Você vai fazer um consórcio, não vai deixar de fazer os seus investimentos convencionais, só que ele vai agregar, ele vai somar junto ao que você já tem. Porque o consórcio é simples, é você fazer e aguardar a sua contemplação, porque só contempla quem faz, na verdade. É isso. Só É ganha uma quem frase, joga, né? exatamente. É uma frase que eu utilizo bastante, porque as pessoas têm esse receio. Ah, mas eu vou ser contemplado daqui 5 anos. Tudo bem, não tem problema. Eu tenho mesmo um consórcio que eu já pago há quase 4 anos. Só que eu já entendi que o consórcio é isso. Ele não me traz o imediatismo, ele traz economia no meu bolso. Mas quando eu for contemplado, aí é que entra o investimento, porque eu vou poder comprar um imóvel, eu vou poder vender minha carta, eu tenho várias opções para fazer com esse consórcio que eu me planejei lá atrás, entendeu, Vinícius? Então é esse o conceito. Entendi. Júlio, hoje estamos aqui no Paulista Show. Você pela terceira vez já está trazendo conhecimento gigantesco para gente. Amém. Agora eu gostaria que você passasse de forma direta para a sua audiência qual que é a importância realmente de a pessoa que não tem um consórcio e a que tem um consórcio, qual a atitude que ela precisa ter para conseguir ter sucesso na alavancagem patrimonial através do consórcio. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, consórcio não é sorte, consórcio é planejamento, certo? Porque assim, ninguém come o fruto no mesmo dia em que planta a semente. Tudo que é feito de forma planejada, organizada, tende a dar mais certo. Quando você vai casar, você se planeja 6 meses, 1 ano, para poder dar tudo certo no dia do casamento, correto? Quando você pensa em viajar, você se planeja 1 ano antes, justamente para quê? Para que quando chegar o dia da sua viagem, você não tenha nenhuma surpresa, para que você consiga pagar mais barato,
né? Você tenha um hotel de qualidade, você não pague a sua viagem de avião mais cara. Então, tudo que é feito com planejamento, com organização, tende a dar certo. Então, consórcio não é sorte, consórcio é planejamento. Faça o seu, seja feliz, até porque só contempla quem faz. Ah, caramba, parabéns. É isso, não tem segredo. Júlio, eu tenho muita satisfação em convidar você sempre para o Paulista Show, porque toda vez que você vem, traz uma novidade, traz uma informação, Amém. motiva as pessoas a terem também o seu consórcio. Mas agora eu gostaria que você passasse para a gente a sua experiência participando da 7ª edição do Paulista Show. Perfeito, Vinícius. E é a terceira vez, né? A que eu estou terceira vez. aqui. Pessoal, é um ambiente assim de muita conexão, muito transbordo. Eu me sinto muito à vontade. Aqui já é a minha casa, né, Vinícius? Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua existência, pela essência que você tem de dar voz às pessoas para falarem a sua mensagem, né? Porque todo mundo tem uma mensagem para passar. E o que eu vejo aqui no Paulista Show são pessoas com essência, né, que querem entregar o seu melhor para servir as pessoas. Então, as pessoas que vêm para cá são profissionais de diversas áreas, de vários nichos, que querem servir o próximo através do trabalho que Deus confiou em suas mãos, porque todo mundo tem um dom, certo? Que Deus nos confiou. E uma oração que eu sempre faço quando eu saio da minha casa, que quase virou um mantra para mim, eu sempre costumo dizer assim, Senhor, que os meus pés possam pisar em lugares inimagináveis e que as minhas mãos possam abençoar vidas. Então, o espaço que eu tenho aqui de voz é justamente para chegar esta mensagem em uma pessoa que eu nem conheço ainda. E eu vejo que a mesma essência que eu tenho são a essência das pessoas que participam aqui do Paulista Show. Então, você está de parabéns. Eu recomendo você sentar nessa cadeira aqui para você entregar a sua mensagem, falar da sua verdade, da sua profissão, porque certamente a sua mensagem pode mudar a vida de muitas pessoas. É isso. Muito obrigado, hein? Parabéns! Te agradeço, meu irmão.